Eu fui celebrar a noite mais importante da carreira do meu marido. Em vez disso, uma jovem recepcionista sorriu educadamente e disse: Sinto muito, senhora. A senhora não está na lista de convidados. 39 segundos depois, os seguranças me escoltaram para fora do salão como se eu fosse uma completa estranha. Eu não discuti. Dei meia volta, caminhei até meu carro e enviei uma única mensagem de texto. Menos de uma hora depois, meu telefone não parava de tocar. Então, a campainha da minha casa tocou. A caneta tinteiro-gravada estava cuidadosamente embrulhada dentro de uma caixa de presente azul marinho, no banco do passageiro, ao meu lado, enquanto eu dirigia rumo ao centro de Indianápolis. Eu olhava para ela toda vez que parava num sinal vermelho, sorrindo para mim mesma apesar do trânsito. Michael admirava aquela Parker Duofold Vintage havia anos, sempre que passeávamos por antiquários nas manhãs tranquilas de sábado. Eu finalmente tinha encontrado uma em ótimo estado e pagar um pouco mais para gravar a data de hoje embaixo do clipe. O dia em que ele se tornaria CEO. Ou pelo menos era assim que eu imaginava que lembraria daquela noite. O manobrista me recebeu com um sorriso alegre em frente ao Hotel Meridian Grand. O saguão fervilhava de conversas, sapatos polidos batiam no piso de mármore, e garçons carregavam bandejas de prata cheias de água com gás e champanhe rumo ao salão de festas. Onde quer que eu olhasse, via pessoas com aquela expressão confiante que parece vir junto com ternos caros e carreiras bem-sucedidas. Reconheci vários rostos imediatamente. Antigos fornecedores, ex-funcionários, um gerente de armazém aposentado que trabalhou conosco por quase 33 anos. Um senador estadual que Michael tinha conhecido recentemente. Muitos sorriam educadamente ao passar por mim, embora a maioria parecesse surpresa por eu ter chegado sozinha. Michael tinha saído 4 horas antes, porque precisava tirar fotos com o conselho antes da cerimônia. Ele beijou minha testa antes de sair pela porta da frente naquela manhã. Te vejo à noite, ele disse. Nada na voz dele sugeria algo fora do comum. Alisei meu vestido azul marinho, o mesmo que ele havia comprado para o nosso 39º aniversário de casamento, e caminhei com confiança até a mesa de credenciamento. Uma jovem com um crachá dourado do evento levantou os olhos. Boa noite, Linda Harper. Os dedos dela dançaram pelo teclado, depois pararam. Desculpe, pode soletrar o sobrenome? Hatcher. Ela procurou de novo. O sorriso dela desapareceu, quase imperceptivelmente. Sinto muito, senhora. Não encontro sua reserva. Eu ri suavemente. Tudo bem, sou esposa do Michael Harper. Entendo. Ela procurou uma terceira vez. Nada. Sinto muitíssimo. A senhora se importaria de esperar um instante? Ela desapareceu por uma porta lateral. O nó no meu estômago se apertou. Não de medo, mas de confusão. Talvez alguém tivesse digitado meu nome de solteira por engano. Talvez meu convite tivesse sido esquecido num cadastro. Isso acontecia. Depois de todos esses anos ajudando a organizar jantares corporativos, eu sabia que erros aconteciam. A jovem voltou com um homem de meia idade usando um crachá de gerente de eventos. A expressão dele era cuidadosa, profissional, ensaiada. Sr. Harper? Sim. Receio que seu nome não esteja na lista aprovada de hoje. Sorri educadamente. Deve haver algum engano. Sou esposa do Michael Harper. Ele hesitou tempo suficiente para eu perceber. Depois, silenciosamente, pegou o rádio preso ao cinto. Poderia pedir que a segurança se juntasse a nós na entrada principal? As palavras ecoaram muito mais alto do que deveriam. Em instantes, 2 seguranças se aproximaram. Nenhum deles parecia agressivo. Pelo contrário, pareciam desconfortáveis. Um deles, um homem de cabelos grisalhos, mais ou menos da minha idade, baixou a voz. Senhora, confirmamos a lista de convidados. Olhei diretamente nos olhos dele. Poderia, por favor, avisar meu marido que estou aqui? Ele pressionou um dedo no fone de ouvido, escutou por alguns segundos, depois assentiu quase imperceptivelmente. Quando olhou de volta para mim, eu já sabia a resposta. Sinto muito, ele engoliu em seco. O Sr. Harper aprovou pessoalmente a lista de convidados de hoje. Por um instante, os sons ao meu redor desapareceram. Virei-me para o salão. Pelas portas abertas, eu podia ver lustres de cristal,
mesas redondas vestidas de linho branco e uma tela gigante exibindo fotografias da carreira de Michael. Então eu o vi. Ele estava de pé perto do palco, rindo com membros do conselho. Os olhos dele se voltaram para a entrada, para mim. Por um segundo impossível, nossos olhares se cruzaram. O reconhecimento cruzou o rosto dele. Depois ele desviou o olhar. Nenhuma surpresa, nenhuma confusão, nenhuma tentativa de vir até mim, apenas um giro deliberado dos ombros enquanto retomava a conversa. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que o segurança pudesse ter dito. O segurança mais velho pigarreou. Senhora, se puder vir conosco. Assente. Eu entendo. Nenhum dos dois me tocou. Simplesmente caminharam ao meu lado enquanto atravessávamos o saguão. As conversas diminuíam ao nosso redor. Peguei olhares curiosos, perguntas sussurradas e um fornecedor conhecido cujo rosto se encheu de vergonha antes de ele desviar rapidamente os olhos. Do lado de fora, a noite morna de Indiana me envolveu. Agradeci aos 2 seguranças por me tratarem com respeito. O mais velho respondeu baixinho. Só para constar, sinto muito. Eu também, respondi. Entrei no carro, fechei a porta e apoiei as 2 mãos no volante. Fiquei olhando para as janelas iluminadas do salão por quase 1 minuto inteiro. Depois peguei o telefone. Uma mensagem, uma frase. Congele o fundo de família Harper imediatamente. Menos de 13 segundos depois, David Reynolds respondeu. Linda, você tem absoluta certeza? Olhei para o salão uma última vez. Depois digitei uma única palavra. Sim. A primeira ligação chegou antes mesmo de eu sair da calçada. Michael. Deixei tocar. A segunda ligação foi de David, depois Harold Bennett, o presidente do conselho, seguido por 2 números que eu não reconhecia. Quando cheguei a Washington Street, meu telefone já havia vibrado tantas vezes contra o porta-copos que finalmente coloquei no silencioso. As luzes do centro deslizavam pelo para-brisa enquanto eu dirigia para casa, e a cada quarteirão outra lembrança surgia. Quando Michael e eu fundamos a Harper Freight Services, em 1992, não havia salão de festas, não havia conselho, e certamente não havia lista de convidados políticos. Havia um escritório alugado em cima de uma borracharia, um caminhãozinho amassado e uma máquina de escrever elétrica IBM que emperrava toda vez que o tempo ficava úmido. Michael conseguia clientes. Eu mantinha tudo de pé. Eu digitava notas fiscais depois do jantar, fazia a folha de pagamento na mesa da cozinha e ligava para fornecedores às 7 da manhã pedindo mais uma semana de prazo. Quando o preço do combustível disparou e 3 clientes atrasaram pagamentos, vendi títulos que meu pai havia me deixado e coloquei o dinheiro na empresa sem hesitar. Michael chorou naquela noite. Segurou minhas mãos e disse: um dia todo mundo vai saber o que você fez. Eu acreditei nele. Anos depois, quando o pai dele sofreu um derrame, eu me afastei das operações diárias porque alguém precisava levar Frank para a fisioterapia, organizar os remédios dele e ficar ao lado dele nas longas tardes em que ele esquecia onde estava. Depois Emily teve gêmeos, e eu virei a avó de confiança que buscava as crianças na pré-escola quando os plantões dela no hospital se estendiam. Eu não desapareci, simplesmente me tornei útil de formas que nenhum relatório anual conseguiria medir. Quando entrei na nossa rua tranquila em Meridian Hills, a velha história aparentemente já tinha sido reescrita sem mim. O carro de Emily estava estacionado na garagem. Ela estava na varanda da frente, de jaleco azul marinho por baixo de um casaco bege, o cabelo ainda preso do trabalho. No instante em que saí do carro, ela desceu pelo caminho. Mãe. O rosto dela já dizia que ela sabia. Destranquei a porta e entramos. A casa tinha um leve cheiro da vela de canela que eu tinha acendido antes de sair. No balcão da cozinha estava a lasanha que eu havia preparado para o dia seguinte, coberta cuidadosamente com papel alumínio, como se a vida comum não tivesse acabado de rachar ao meio. Emily colocou um programa impresso e brilhante sobre a mesa. Eu vi assim que soube o que aconteceu. Abri o programa. Na segunda página estava a foto de Michael, embaixo das palavras fundador, visionário, construtor do legado Harper. Não havia menção a mim, nem no histórico da empresa, nem nos agradecimentos, nem sequer na linha do tempo.
Ele disse às pessoas que você não gostava desses eventos, disse Emily. Disse que você preferia ficar em casa. Dobrei o programa cuidadosamente, porque rasgá-lo teria dado a ele poder demais. Meu telefone acendeu de novo com o nome de Michael. Emily me viu ignorar. Então ela sussurrou: "Tem mais uma coisa." Olhei para ela. Ela respirou devagar. Eu ouvi o papai falando com a Vanessa atrás do palco. Ele disse que, depois de hoje, eles não precisariam mais se esconder. O ambiente ficou muito quieto. Se esconder do quê? Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. O relacionamento deles. As palavras de Emily ficaram pairando na cozinha muito depois de ela parar de falar. O relacionamento deles. Repeti a frase baixinho, não porque não tivesse ouvido, mas porque dizer em voz alta de algum jeito tornava aquilo real. Ela sentou-se à minha frente, na mesa do café da manhã, onde comemoramos aniversários, embrulhamos presentes de Natal e uma vez passamos um fim de semana inteiro montando projetos de feira de ciências. Naquela noite, nenhuma de nós tocou no café que eu tinha servido. "Quando você descobriu?" perguntei. "Há uns 3 meses." Ela olhou para as próprias mãos. Eu estava num congresso de enfermagem em Carmel. O papai disse que ia se encontrar com um fornecedor perto dali. Eu entrei no restaurante do hotel e os vi juntos. Eles não estavam se comportando como colegas de trabalho. "Você não me contou." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Eu queria. Quase liguei para você naquela noite, mas o papai jurou que você já sabia que o casamento tinha acabado, que vocês só estavam esperando o momento certo." Assenti devagar. "Ele mentiu para você." "Eu sei disso agora." Ela estendeu a mão pela mesa e segurou a minha. "Sinto muito, mãe." Apertei os dedos dela. "Esse fardo não é seu para carregar." Teria sido fácil desabar de raiva, mas o cansaço tomou conta de mim. 44 anos de casamento não desaparecem numa única noite. Eles se desfazem fio por fio, muitas vezes bem antes de alguém perceber o tecido se desfazendo. Meu telefone vibrou de novo. Michael. Dessa vez atendi. "Linda, que diabos você está fazendo?" A voz dele não estava preocupada. Estava furiosa. "Imagino que esteja ligando por causa do fundo. Você congelou tudo." "Você tem ideia do que fez?" "Sei exatamente o que fiz." "Você está me envergonhando na frente do conselho." Olhei ao redor da cozinha que reformamos juntos 20 anos antes. "Não, Michael. Você me envergonhou na frente da empresa inteira." Silêncio. Depois ele soltou o ar bruscamente. "A Vanessa achou que ficaria estranho se você viesse. Então ela tirou meu nome, o seu nome, da lista. Eu aprovei." As palavras caíram com uma calma impressionante, sem desculpas, sem negação. "Eu não queria drama desnecessário hoje", ele continuou. "As pessoas esperam que o novo CEO transmita estabilidade. E a sua esposa de 44 anos ameaçava essa imagem. Você não se envolve com o negócio há anos." Quase ri. "Parei de ir ao escritório porque o seu pai precisava de cuidados em tempo integral. Depois a nossa filha precisou de ajuda com os filhos dela. Você me agradeceu por esses sacrifícios. Isso foi diferente." "Não," eu disse baixinho. "Foi exatamente a mesma coisa. Só que agora você decidiu que esses anos não contam." Ele não respondeu. Em vez disso, mudou de assunto para negócios. "Você está travando um plano de sucessão, Linda. Centenas de funcionários dependem disso." "Eu não cancelei nada." Pausei até entender por que alguém achou que podia apagar meu casamento e minha participação societária com uma lista de convidados. Ele resmungou algo baixinho. Depois a linha caiu. 5 minutos depois, David ligou. "Revisei o arquivo corporativo", disse ele com cuidado. "Linda, tem uma coisa que você precisa saber." "O que é?" "Há 4 meses foi apresentada uma papelada solicitando a transferência temporária da autoridade de voto do fundo." Meu coração desacelerou. "Eu nunca assinei nada, eu sei." Ele fez uma pausa. "A assinatura no documento não parece muito certa." Do lado de fora, a chuva finalmente começou a bater nas janelas da cozinha. Pela primeira vez naquela noite, percebi que aquilo não era simplesmente um caso extraconjugal. Alguém tinha tentado substituir a minha voz por uma assinatura que não era minha. Mal consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via a mesma imagem. Michael olhando direto para mim de dentro daquele salão, me reconhecendo.
depois desviando o olhar como se 44 anos juntos pudessem ser descartados com um simples movimento de ombros. Às 6:30 da manhã seguinte, eu estava sentada em frente a David Reynolds, na sala de reuniões do escritório de advocacia dele, com vista para o Monument Circle. Ele deslizou uma pasta grossa sobre a mesa de nogueira polida. Já avisei o Harold Bennett, disse ele. O conselho concordou em se reunir às 9. Assente. Ótimo. David estudou meu rosto por um momento. Você não precisa fazer isso hoje, se não estiver pronta. Quase sorri. Passei a maior parte da minha vida adulta me preparando para dias difíceis. O fundo de família Harper nunca existiu para me dar poder sobre Michael. Meu pai insistiu em criá-lo depois de investir na nossa empresa décadas atrás. Ele acreditava que o sucesso podia mudar as pessoas e queria garantias que protegessem tanto o negócio quanto a família, caso a emoção algum dia turvasse o julgamento de alguém. Na época, Michael concordou sem hesitar. Nenhum de nós imaginava que um dia estaríamos sentados em lados opostos da mesma mesa de reunião. A reunião do conselho começou exatamente no horário. Harold Bennett, agora com 88 anos, cabelos prateados bem penteados, parecia cansado ao dar início à reunião. Eu gostaria que estivéssemos nos encontrando em circunstâncias melhores. Eu também, respondi. Michael chegou momentos depois. O terno cinza chumbo caro parecia impecável, mas a confiança que ele carregava com tanta naturalidade tinha desenvolvido pequenas rachaduras durante a noite. Vanessa entrou na sala atrás dele sem fazer contato visual comigo. Michael também não me reconheceu. David resumiu a situação legal primeiro. O fundo de família Harper exerceu seu direito contratual de suspender a aprovação do pacote de sucessão do CEO, pendente de mais revisão. A sala permaneceu em silêncio. Depois Harold se voltou para Michael. Gostaria de explicar por que a Sra. Harper foi retirada do evento de ontem à noite. Michael se remexeu na cadeira. Foi um assunto pessoal. Não. Harold respondeu com firmeza. No momento em que a segurança retirou uma fiduciária com poder de controle de um evento corporativo que celebrava uma transição de liderança, isso se tornou um assunto corporativo. A mandíbula de Michael se contraiu. A diretora financeira, Mary Ann Ellis, pigarreou. Há preocupações adicionais. Ela distribuiu várias planilhas impressas. Como parte da preparação dos documentos de fechamento, identificamos despesas executivas que precisam de esclarecimento. Ela apontou para itens destacados. Cobranças de hotel de luxo em Naples, na Flórida. Um contrato de aluguel de apartamento por 1 ano. Pagamentos de consultoria concedidos a uma agência de marketing pertencente ao irmão da Vanessa. Despesas de relocação executiva aprovadas meses antes de o conselho votar a promoção do Michael. Michael se inclinou para a frente imediatamente. Aquilo foram gastos empresariais legítimos. Ninguém está fazendo acusações, disse Harold com calma. Estamos fazendo perguntas. Falei pela primeira vez. Eu não quero suposições. Quero uma auditoria independente. Se cada despesa for legítima, os registros vão provar isso. Harold assentiu devagar. Concordo. Um por um, os demais diretores votaram. Todas as mãos se levantaram, inclusive a de Harold. Ele olhou para Michael com uma decepção inconfundível. Até que a auditoria seja concluída, sua nomeação como CEO está suspensa, e você será colocado em licença administrativa. Pela primeira vez desde que eu o conhecera, aos 25 anos, meu marido pareceu genuinamente assustado. Não porque tinha perdido um título, mas porque a história que ele passara anos reescrevendo tinha finalmente deixado de ser a única versão em que todos acreditavam. Na terça-feira seguinte, a empresa parecia menos um negócio e mais um tribunal. Toda conversa de corredor parava quando alguém passava. Todo e-mail parecia carregar mais peso do que deveria. Os boatos se espalhavam mais rápido que os fatos, e eu me recusei a contribuir para nenhum dos dois. David ligou logo depois do café da manhã. O perito grafotécnico terminou a análise preliminar. Larguei minha xícara. Ele está confiante o suficiente para dizer que a assinatura na autorização do fundo não foi feita por você. Fechei os olhos. Ouvir aquela confirmação não trouxe alívio.
Trouxe algo mais pesado. Alguém tinha decidido que o meu consentimento não valia a pena pedir. Ele consegue provar quem fez isso? Ainda não, David respondeu. Mas o arquivo eletrônico se originou de um computador registrado no Departamento de Comunicação Corporativa, o departamento da Vanessa. Não era prova, mas já não era mais coincidência. Naquela tarde, David organizou uma pequena sala de reuniões no escritório dele. Disse que alguém queria falar comigo em particular. Quando Vanessa entrou pela porta, ela não se parecia em nada com a executiva impecável que eu tinha visto em fotos de revista ao lado de Michael. A maquiagem não conseguia esconder o cansaço no rosto dela. Ela ficou parada, desajeitada, por um momento. Obrigada por concordar em me ver. Eu quis ouvir o que você tinha a dizer. Ela se sentou à minha frente, entrelaçando as mãos com força. Eu não sabia de tudo. Não respondi. Eu sei que provavelmente você não acredita nisso. Ainda não decidi no que acredito. Ela sentiu devagar. O Michael me disse que o casamento de vocês já tinha acabado havia anos. Disse que você estava mais feliz em casa com os netos, que já tinha concordado em se afastar da empresa e que assim que o anúncio do CEO fosse concluído, o divórcio seria resolvido discretamente. Cada frase soava cuidadosamente ensaiada, não desonesta, apenas dolorosamente incompleta. Ele disse que você não gostava de eventos públicos, ela continuou. Disse que te convidar só deixaria todo mundo desconfortável. Então, você tirou meu nome. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Sim, e o Michael sabia. Ela olhou diretamente para mim. Ele aprovou. As palavras doeram menos do que eu esperava. Talvez porque eu já soubesse. E os documentos do fundo? Vanessa hesitou. Eu nunca assinei o seu nome. Essa não era a minha pergunta. Ela baixou os olhos. Me pediram para reunir cópias de documentos corporativos antigos que continham sua assinatura. Quem pediu? Ela engoliu em seco. Michael. A sala ficou em silêncio. Ela não estava acusando-o de falsificação. Também não estava protegendo-o. Estava simplesmente me contando exatamente o que tinha feito. Achei que fosse para arquivamento, ela sussurrou. Olhando para trás, percebo que parei de fazer perguntas porque gostava das respostas que estava recebendo. Aquilo, mais do que qualquer outra coisa, soou verdadeiro. Depois de alguns instantes de silêncio, perguntei algo que claramente ela não esperava. O Michael alguma vez te contou sobre 1998? Ela franziu a testa. Não, o ano em que a Harper Freight quase quebrou. Ela balançou a cabeça. Ele nunca mencionou isso. Sorri, triste. Claro que não. Olhei pela janela do escritório em direção ao horizonte de Indianápolis, lembrando de outra tarde de primavera. Quase 3 décadas antes. Estávamos a 4 semanas da falência. 2 grandes clientes tinham fechado, o preço do combustível explodiu e o banco recusou mais uma prorrogação. O Michael estava pronto para fechar as portas. Vanessa escutava sem interromper. Meu pai tinha me deixado uma pequena carteira de investimentos. Vendi quase tudo e emprestei à empresa dinheiro suficiente para sobreviver. Você? Sim, ri suavemente. O engraçado é que o Michael chorou quando entreguei o cheque administrativo a ele. Prometeu que passaria o resto da vida garantindo que ninguém esquecesse o que eu tinha feito. Nenhuma de nós falou por vários segundos. Por fim, Vanessa sussurrou. Eu nunca soube. Eu acredito em você. Quando ela se levantou para ir embora, parou na porta. Para o que valer? Sinto muito. Acho que sente mesmo. Depois que ela saiu, David voltou à sala. Os representantes do comprador acabaram de ligar. Olhei para ele. Eles estão preocupados com a auditoria. Eu já esperava isso. Também estão perguntando se você estaria disposta a negociar diretamente com eles. Aquilo me surpreendeu. Por que eu? David sorriu de leve, porque concluíram que você é a única pessoa em quem todo mundo ainda confia. As palavras de David ficaram comigo por todo o caminho de volta para casa. Você é a única pessoa em quem todo mundo ainda confia. Eu não me sentia poderosa. Me sentia exausta. Durante anos, acreditei que se eu simplesmente fizesse o que era certo, em silêncio, a verdade acabaria falando por si mesma. Agora eu estava aprendendo algo diferente. A verdade nem sempre fala. Às vezes ela espera alguém dar voz a ela.
Os representantes do comprador queriam se reunir na manhã seguinte, no escritório deles em Indianápolis. Antes de concordar, pedi a David que organizasse outra coisa primeiro. Quero visitar o armazém. Ele pareceu surpreso. O original? Sim. A Harper Freight tinha se expandido para 4 centros de distribuição por Indiana, mas o velho armazém do lado sul era onde tudo tinha começado. O prédio de tijolos desbotados tinha sido reformado várias vezes, mas o cheiro de papelão, diesel e café era exatamente igual ao que eu lembrava. Quando entrei na doca de carregamento, as conversas foram diminuindo. Depois uma voz familiar chamou. Senhora Harper. Virei-me e sorri. Tom Alvarez. Tom tinha começado a dirigir para nós 36 anos antes. O cabelo dele tinha ficado completamente grisalho, os joelhos um pouco mais lentos, mas o aperto de mão continuava tão firme quanto sempre. Soube que a senhora podia passar por aqui. A notícia correu rápido. Logo meia dúzia de funcionários se reuniu ao redor, não porque quisessem fofoca, mas porque queriam respostas. Dei a eles apenas a verdade. A empresa não está fechando. Alguns ombros relaxaram. A auditoria ainda está em andamento. Alguém perguntou. O senhor Harper vai voltar? Sinceramente, não sei. Ninguém insistiu. Em vez disso, Tom disse baixinho, a gente só quer saber se nossas aposentadorias estão seguras. Aquela pergunta me atingiu mais forte do que qualquer coisa que Michael tivesse dito. Não promoções, não títulos executivos. Aposentadoria, faculdade dos netos, plano de saúde, vidas reais. Depois, a supervisora do armazém, Denise Carter, me chamou de lado. Tem uma coisa que a senhora deveria ver. Ela me entregou uma pasta com organogramas rascunhados que tinham sido impressos por acidente na copiadora do armazém, semanas antes. Vários nomes tinham destaque em amarelo. A maioria pertencia a funcionários com mais de 75 anos. Ao lado de cada nome, a mesma anotação, cargo eliminado após a transição. Fui virando as páginas devagar, outra lista, mais nomes, motoristas, supervisores de despacho, mecânicos de manutenção, pessoas que tinham dedicado décadas à empresa. Meu peito apertou. Deram isso para todo mundo? Perguntei. Denise balançou a cabeça. Não, o Michael disse que era só preliminar. Fechei a pasta. O que quer que estivesse acontecendo entre Michael e eu pertencia ao nosso casamento. Aquilo não pertencia. Naquela tarde, me reuni com a vice-presidente sênior da empresa compradora, Rebecca Lawson. Ela foi direta. Ainda queremos comprar a Harper Freight. Mas não se a transição gerar anos de litígio. Eu entendo. Ela se inclinou para frente. O que seria preciso para você apoiar a aquisição? Eu tinha passado a maior parte da noite pensando nessa pergunta. As minhas condições não são complicadas. Ela esperou. 100 demissões por pelo menos 3 anos. Ela fez uma anotação. Os compromissos de aposentadoria existentes continuam totalmente financiados. Outra anotação. O plano de saúde permanece intacto. Ela assentiu de novo. E nenhuma reestruturação executiva que tenha como alvo funcionários mais velhos só por estarem perto da aposentadoria. Rebecca me olhou por vários segundos longos. Essas não são exigências financeiras. Não. São proteções para os funcionários. Exatamente. Ela sorriu pela primeira vez. Acho que podemos trabalhar com isso. Quando voltei para casa naquela noite, outro envelope me esperava na caixa de correio. Uma petição. Michael tinha oficialmente entrado com o pedido de divórcio. Junto, vinha um pedido ao tribunal para conceder a ele autoridade temporária sobre o fundo de família Harper enquanto o divórcio tramitasse. Li cada página com cuidado. Depois liguei para David. Ele realmente acha que isso vai funcionar? Não acho que ele acredite nisso. David respondeu baixinho. Acho que ele está desesperado. 4 dias depois, estávamos diante de um juiz do condado. Michael mal olhou para mim. O advogado dele argumentou que, como eu tinha me afastado das operações diárias anos antes, o controle do fundo deveria ser transferido temporariamente para Michael, para que a empresa pudesse funcionar normalmente. David apresentou calmamente 30 anos de documentos do fundo, atas do conselho e registros financeiros. O juiz os revisou com cuidado. Depois olhou por cima dos óculos. A senhora Harper nunca renunciou à sua autoridade.
Ele fechou o processo. Pedido negado. Do lado de fora do tribunal, repórteres esperavam do outro lado da rua. Michael me alcançou antes que eu chegasse ao carro. Linda! Parei. A voz dele soava estranhamente vazia. Por que você está fazendo isso? Olhei para ele por um longo momento. Depois respondi da forma mais honesta que pude. Porque finalmente parei de acreditar na sua versão da nossa história. Ele não teve resposta. Enquanto eu dirigia para longe, David ligou de novo. Os compradores tomaram uma decisão. Que decisão? Eles não querem mais que o Michael lidere as negociações. Apertei o volante. Pediram se você representaria o fundo no lugar dele. Na manhã seguinte, entrei no escritório do comprador, no centro da cidade, carregando um bloco de notas amarelo em vez de uma pasta executiva. Rebecca Lawson me cumprimentou com um aperto de mão firme. Fico feliz que tenha vindo. Eu também. Prefiro resolver isso do que passar os próximos 2 anos no tribunal. Ela sorriu. É exatamente isso que esperávamos ouvir. A sala de reunião tinha vista para o horizonte de Indianápolis. Torres de vidro refletiam o sol da manhã, enquanto o trânsito seguia firme lá embaixo. Pessoas comuns indo para empregos comuns, completamente alheias ao fato de que o futuro de uma empresa que empregava centenas de trabalhadores estava sendo decidido vários andares acima delas. Rebecca deslizou uma proposta revisada pela mesa. Analisamos suas condições. Li cada página com cuidado. Nada tinha me ensinado mais na última semana do que a importância de ir devagar. Sem demissões por 24 meses, li em voz alta. Ela assentiu. Correto. Obrigações de aposentadoria existentes permanecem totalmente financiadas. Sim, sem redução nos benefícios de saúde para aposentados. Garantido. Continue lendo. Um novo programa de auxílio-matrícula para filhos de funcionários. Proteções de indenização reforçadas depois da garantia de emprego de 2 anos. Supervisão independente durante a transição de liderança. Levantei os olhos. Isso é muito melhor. Rebecca entrelaçou as mãos. Nós construímos negócios de longo prazo. Manter funcionários experientes vale mais do que substituí-los. Não consegui deixar de pensar em como Michael via aquelas mesmas pessoas de forma tão diferente. Ele tinha passado a enxergar funcionários veteranos como despesas em vez de ativos. Em algum momento no caminho, a ambição tinha substituído a gratidão. Vou recomendar esses termos, eu disse. Rebecca hesitou. Tem mais uma condição. Levantei uma sobrancelha. O Sr. Harper não pode voltar como CEO depois do fechamento do negócio. Não respondi imediatamente. Não porque discordasse, mas porque ouvir aquilo em voz alta carregava uma finalidade que eu ainda não tinha aceitado por completo. Eu entendo. Quando a reunião terminou, David caminhou ao meu lado até a garagem. Como você está aguentando? Ri suavemente. Fico esperando me sentir vitoriosa. E não me sinto. Ele assentiu, compreensivo. Justiça e celebração nem sempre são a mesma coisa. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Vanessa. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, ela disse baixinho. Mas será que a gente podia se encontrar mais uma vez? Escolhemos uma cafeteria pequena na zona norte da cidade. Ela chegou sem maquiagem, de jeans e um suéter simples, em vez das roupas executivas sob medida. Eu pedi demissão hoje de manhã. Não fiquei surpresa. Aceitaram. Ela enrolou as 2 mãos ao redor da xícara de café. Passei os últimos dias pensando no tipo de pessoa em que eu me tornei. Nenhuma de nós falou por um momento. Por fim, ela pegou algo na bolsa e me entregou um pendrive. O que é isso? Registros de despesas. Ela olhou para mim. Havia transferências que eu questionei meses atrás. O Michael me disse que eram assuntos executivos confidenciais. Você guardou cópias. Ela assentiu. Acho que uma parte de mim sabia que algo não estava certo. Aceitei o pendrive. Obrigada. Ela baixou os olhos. Não estou pedindo perdão. Eu sei. Só não conseguia continuar fingindo que nada disso era culpa minha. A honestidade dela não apagava o que ela tinha feito, mas importava. Quando nos levantamos para ir embora, ela disse algo que ficou comigo. Sabe o que mais assustava o Michael? O quê? Ele nunca se preocupou em perder a empresa. Ela olhou diretamente nos meus olhos.
Ele tinha medo de que as pessoas finalmente percebessem que era você quem mantinha tudo de pé. Naquela noite, David ligou depois de revisar os arquivos que Vanessa tinha fornecido. A equipe de auditoria confirmou reembolsos executivos não autorizados. Quanto? O suficiente para exigir devolução, mas não o suficiente para colocar a empresa em risco. Suspirei aliviada. Ótimo. Ele riu. A maioria das pessoas teria perguntado se era o suficiente para destruir o Michael. Eu não quero destruí-lo. Eu sei. Só quero que a verdade sobreviva a ele. David ficou em silêncio por um instante. Linda, tem mais uma coisa. O que é? Os auditores descobriram que várias contas executivas foram esvaziadas poucos dias antes da reunião do conselho. Franze a testa. Transferidas para onde? Ainda estamos rastreando tudo. Meu coração afundou. Michael não tinha parado de tomar decisões desesperadas. Simplesmente tinha começado a tomar decisões maiores. O relatório de auditoria chegou na segunda-feira seguinte. David não enviou por e-mail. Ele mesmo dirigiu até minha casa. Quando abri a porta da frente, ele segurava um fichário grosso contra o peito e deu um sorriso cansado. Achei que isso merecia uma conversa cara a cara. Convidei-o a entrar na cozinha, a mesma cozinha onde Michael e eu, uma vez, planejamos rotas de entrega em blocos de notas e comemoramos fechar nossa primeira conta nacional com pizza congelada porque não podíamos pagar por outra coisa. David colocou o fichário na mesa. Os auditores terminaram no fim de semana. Sentei-me devagar. Me conte. Ele abriu no resumo executivo. A boa notícia é que a empresa está financeiramente saudável. A aquisição ainda pode seguir em frente. Senti os ombros relaxarem. E a má notícia? Ele deslizou uma página até mim. Reembolsos executivos não autorizados. Viagens pessoais lançadas como desenvolvimento de clientes. Hospedagens de luxo sem relação com a empresa. Verba corporativa usada em despesas privadas ligadas à mudança planejada do Michael. Nada daquilo levaria a Harper Freight à falência, mas tudo violava a política da empresa. Ele vai ter que devolver tudo, David disse baixinho. O conselho já votou. Assenti. O Michael já viu isso? Há 1 hora, e ele não discutiu os números. Aquilo me surpreendeu. Durante anos, Michael conseguia justificar quase qualquer coisa. O silêncio, de alguma forma, me preocupou mais. Ao meio-dia, Harold Bennett convocou uma reunião emergencial do conselho. Dessa vez, a atmosfera parecia completamente diferente. Ninguém esperava discursos dramáticos. Ninguém esperava milagres, apenas decisões. Harold olhou ao redor da sala antes de falar. A auditoria independente está concluída. Ele entrelaçou as mãos. Com base nas conclusões, o Conselho vota unanimemente pela remoção permanente de Michael Harper do cargo de diretor executivo. Nenhum aplauso se seguiu. Apenas aceitação silenciosa. Harold continuou. O comitê de transição vai prosseguir sob o acordo de aquisição revisado, negociado com o fundo de família Harper. Estava terminado. Não com gritos, não com vingança, apenas com um voto formal registrado nos autos da empresa. Quando a reunião terminou, fiquei sentada por um momento, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa, onde Michael tinha passado tantos anos. O sucesso um dia pareceu tão fácil para ele. Agora eu me perguntava se aquilo sempre escondera algo frágil por baixo. Naquela noite, Emily passou lá em casa depois do plantão no hospital. Parecia exausta. Eu vi o papai hoje. Servi um chá para ela. Como ele está? Ela suspirou. Nunca o vi assim. Ela me contou que a casa de Michael parecia estranhamente vazia. Os quadros de prêmios ainda estavam pendurados nas paredes, mas a confiança que costumava preencher cada cômodo tinha sumido. Ele ficava dizendo que todo mundo o traiu. Olhei para dentro da minha própria xícara. E o que você disse a ele? Emily hesitou. Eu disse que ninguém o traiu. Ela engoliu em seco. Disse que ele que te traiu. Lágrimas encheram os olhos dela. Não porque se apaixonou por outra pessoa. Ela balançou a cabeça, porque ele passou anos fingindo que a sua vida nunca tinha existido. Nenhuma de nós falou por vários segundos. Por fim, ela sussurrou. Ele chorou. Fechei os olhos. Uma parte de mim tinha imaginado esse momento durante dias. Michael finalmente enfrentando consequências. Michael finalmente entendendo.
Mesmo assim, ouvir que ele tinha desmoronado não me fez sentir triunfante. Me fez chorar pelo homem que eu pensava ter me casado. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou. Michael. Depois de uma longa pausa, atendi. A voz dele soava mais velha, menor. Eu sei que não mereço seu tempo. Não, respondi honestamente. Eu só preciso de um encontro. Para quê? Não para mudar sua decisão. Ele fez uma pausa. Preciso te contar uma coisa antes que o conselho termine tudo. Recostei-me na cadeira. O que você poderia dizer agora? A resposta dele veio tão baixinho que quase não ouvi. A verdade. Pela primeira vez desde que tudo aquilo começou, acreditei que ele realmente falava sério. Concordei em encontrar Michael na tarde seguinte. Não em nossa casa, não na empresa. Nos encontramos no pequeno parque da cidade onde, anos antes, tínhamos levado Emily para alimentar patos nas manhãs de sábado. Parecia terreno neutro, um lugar que pertencia às lembranças, não aos advogados. Ele já estava sentado num banco de madeira gasto quando cheguei. Por um momento, mal o reconheci. Os ternos sob medida tinham sumido, substituídos por uma jaqueta azul marinho simples e jeans desbotados. Os ombros dele pareciam mais baixos do que eu lembrava, como se o peso que ele passara anos evitando finalmente tivesse encontrado o lugar certo. Obrigado por vir, ele disse baixinho. Sentei-me na outra ponta do banco. Você disse que queria me contar a verdade. Ele assentiu. Quero. Por vários segundos, ele ficou olhando para o lago. Eu não me apaixonei pela Vanessa porque estava infeliz. Esperei. Me apaixonei por ser admirado. A honestidade dele me pegou de surpresa. Quando a empresa cresceu, as pessoas pararam de nos parabenizar aos dois. Passaram a me parabenizar. Ele deu um sorriso amargo. E eu gostei disso. O vento sacudiu as árvores. Todo prêmio tinha meu nome. Toda revista queria minha foto. Toda conferência me apresentava como o fundador. Depois de um instante, ele balançou a cabeça. Comecei a acreditar que tinha construído tudo sozinho. Olhei para ele com atenção. E quando foi que eu desapareci? Ele fechou os olhos. Pouco a pouco, admitiu que tinha incentivado a narrativa pública porque isso simplificava a liderança. Os investidores gostavam de um único rosto. Os repórteres preferiam uma única história de sucesso. Toda vez que alguém omitia meu nome, ele corrigia cada vez menos. Até que, eventualmente, ele sussurrou: parei de corrigir qualquer um. Nenhum de nós falou por um bom tempo. Por fim, fiz a pergunta que pairava desde a ligação de David. Os documentos do fundo. Michael engoliu em seco. Eu nunca assinei o seu nome, mas pedi a Vanessa que reunisse arquivos antigos com sua assinatura. Disse a mim mesmo que era só caso os advogados precisassem de cópias de referência. A voz dele falhou. Eu sabia exatamente por que queria aqueles documentos. Ele não negou. Não culpou ninguém mais. Eu ficava dizendo a mim mesmo que não ia usá-los. Ele olhou diretamente para mim. Mas se o David não tivesse congelado o fundo quando congelou, eu provavelmente teria usado. A confissão doeu mais do que eu esperava. Não porque a fraude tinha se completado, mas porque ele tinha cruzado aquela linha, dentro da própria mente, muito antes de dar o passo final. Eu me tornei alguém que nunca pensei que poderia me tornar, ele disse. Acreditei nele. Não porque isso desculpasse qualquer coisa. Porque eu tinha assistido a transformação acontecer ao longo dos anos sem perceber por completo. Ele levou a mão ao bolso do casaco e me entregou um envelope lacrado. O que é isso? Minha renúncia ao conselho. Olhei para o envelope. Já está assinada. Eu deveria ter apresentado antes de a auditoria terminar. Não abri o envelope. Em vez disso, perguntei: por que agora? Ele deu um sorriso cansado. Porque, pela primeira vez em anos, eu não quero vencer. Enquanto eu dirigia para casa, percebi algo inesperado. Eu não precisava mais que Michael perdesse. O conselho terminaria o trabalho. A aquisição seria concluída. A empresa seguiria em frente. Nada daquilo dependia mais da minha raiva. Naquela noite, Harold Bennett ligou. Os diretores votaram por unanimidade. Escutei em silêncio. O acordo de aquisição está aprovado e as proteções aos funcionários. Todas elas. Ele fez uma pausa. Também votamos para reconhecer os fundadores originais na cerimônia de fechamento. Sorri. Fundadores, no plural.
Uma semana depois, eu estava no mesmo salão onde a segurança tinha me escoltado para fora dias antes. Dessa vez, Harold subiu ao pódio primeiro. Antes de falar sobre resultados financeiros ou o futuro da empresa, ele olhou diretamente para a plateia. Há um erro que esta organização pretende corrigir. A sala ficou completamente silenciosa. Ele se virou para mim. Por anos demais, a Harper Freight celebrou apenas um fundador. Ele estendeu a mão. Sr. Linda Harper, a senhora poderia se juntar a mim no palco? Enquanto eu caminhava até lá, centenas de funcionários se levantaram. Não porque eu tinha vencido, mas porque a verdade finalmente tinha alcançado a história. A cerimônia de fechamento durou menos de 1 hora. Os documentos legais levaram meses para ser negociados. O aplauso durou apenas alguns minutos. Mas o que ficou comigo não foi o acordo de negócios. Foi o que aconteceu depois que todos pararam de aplaudir. Os funcionários se espalharam em pequenos grupos pelo salão, conversando sobre planos de aposentadoria, novas oportunidades e famílias. Pela primeira vez em semanas, ninguém estava cochichando. Ninguém estava se perguntando o que aconteceria a seguir. Já sabiam que a empresa sobreviveria. Isso importava muito mais do que quem ocuparia a sala no canto do escritório. Rebecca Lawson veio falar comigo antes de sair. Eu queria te agradecer. Por quê? Você lembrou a todos que negócios não são construídos por balanços financeiros. Ela sorriu calorosamente. São construídos por pessoas que continuam aparecendo. Apertei a mão dela. Cuidem deles. Vamos cuidar. Antes de ir embora, ela acrescentou uma última frase. Acho que o seu marido esqueceu que herdou uma empresa muito antes de tentar liderar uma. Pensei naquelas palavras a tarde inteira. Ela tinha razão. Michael não tinha herdado dinheiro. Tinha herdado confiança. E essa era a única coisa que ele jamais conseguiria recuperar, depois de tê-la gastado. 1 mês depois, o divórcio foi finalizado. Não houve confronto dramático no tribunal, nenhum discurso de última hora, nenhuma tentativa de reconciliação. Dividimos nossas vidas do mesmo jeito que dividimos nossos bens, com papelada, assinaturas e longos silêncios. Ao sairmos do fórum, Michael parou ao lado do meu carro. Estou fazendo terapia, ele disse. Assente. Espero que ajude. Não estou pedindo que você me perdoe. Eu sei. Ele olhou para baixo por um momento. Passei anos tentando me tornar a pessoa mais importante em cada sala. Ele deu um sorriso pequeno e cansado. E de alguma forma me tornei a menor. Não respondi imediatamente. Por fim, eu disse: espero que você se torne alguém de quem tenha orgulho de conviver. Foram as últimas palavras que troquei com ele. Não porque eu o odiasse, mas porque não havia mais nada a dizer. Vanessa me escreveu uma carta algumas semanas depois. Explicou que tinha aceitado um cargo de comunicação numa organização sem fins lucrativos fora de Indianápolis. Pediu desculpas de novo, não buscando absolvição, apenas reconhecendo o dano que ajudara a causar. Nunca respondi. Algumas conversas pertencem ao passado, mas sinceramente espero que ela construa um futuro melhor do que aquele que escolheu antes. 1 ano depois, minha vida não se parecia em quase nada com a de antes daquela noite no hotel. Toda quarta-feira de manhã, eu era voluntária num centro local de desenvolvimento empresarial, orientando mulheres com mais de 65 anos que queriam abrir pequenos negócios depois de demissões, divórcios ou aposentadoria. Algumas chegavam convencidas de que já era tarde demais. Eu reconhecia aquele olhar imediatamente. Eu mesma já o tinha usado. Falávamos sobre contabilidade, financiamento, contratos e marketing. Mas, no fim, toda a conversa acabava virando outra coisa. Confiança, dignidade, recomeço. O Fundo de Família Harper também passou a financiar uma nova bolsa de estudos para alunos que seguiam carreiras em logística, gestão de cadeia de suprimentos e ofícios técnicos. O conselho insistiu que ela carregasse os nomes dos 2 fundadores, a Bolsa de Oportunidades Michael e Linda Harper. Quando sugeriram isso pela primeira vez, hesitei. Depois concordei. A história não deveria ser reescrita em nenhuma direção. Michael tinha trabalhado duro. Eu também. A diferença era que, finalmente, a verdade abria espaço para os 2 fatos. Emily foi à cerimônia de inauguração com meus netos.
Depois das fotos, meu neto mais velho puxou de leve a manga da minha blusa. Vovó? Sim. Você foi mesmo uma das pessoas que construiu a empresa? Sorri. Fui. Ele sorriu largo. A mamãe disse que você nunca desistiu. Ri. Teve dias em que quis desistir. Ele colocou a mãozinha na minha. Ainda bem que você não desistiu. Nem eu. Às vezes, ainda me perguntam se eu me arrependo de ter congelado o fundo naquela noite. Esperam que eu fale sobre estratégia jurídica, governança corporativa, alavancagem financeira. Eu digo a eles algo bem mais simples. A mensagem de texto não terminou meu casamento. O casamento já tinha terminado no momento em que meu marido acreditou que a minha ausência faria o sucesso dele brilhar mais. A mensagem só encerrou a mentira. Também aprendi que justiça não é a mesma coisa que vingança. A vingança tenta fazer alguém sofrer. A justiça protege o que ainda merece sobreviver. No meu caso, isso significava os funcionários que confiaram em nós, a empresa que construímos juntos, a fé da minha filha na honestidade e minha própria capacidade de me olhar no espelho sem me perguntar se o silêncio tinha me tornado cúmplice. Naquela noite, do lado de fora do salão, a segurança me escoltou pela porta da frente como se eu não pertencesse àquele lugar. 1 ano depois, entendi uma coisa que eles não podiam saber. Ninguém pode te tirar da história que você ajudou a escrever. Podem deixar seu nome fora de uma lista de convidados. Podem deixar sua foto de fora de um programa. Por um tempo, podem até convencer o mundo de que você nunca esteve lá. Mas a verdade tem uma paciência notável. Se você a protege, vive por ela e se recusa a abrir mão dela, no fim, ela sempre encontra o caminho de volta para casa. Se essa história te tocou, obrigada por ouvir. Se você já teve suas contribuições silenciosas ignoradas, lembre-se disso. A integridade nem sempre recebe reconhecimento imediato, mas deixa um legado que dura mais que os aplausos. Cuide-se. E se você quiser ouvir mais histórias sobre resiliência, justiça e segundas chances, ficaríamos gratos se você continuasse com a gente.